Olá, meu nome é Felipe Salgado, eu sou repórter da coluna do Paulo Capelli, no Metrópolis. Estou aqui com o vereador Pedro Rousseff, o vereador mais votado da história do PT em Belo Horizonte. E o vereador é sobrinho-neto da ex-presidente Dilma Rousseff. Vereador Pedro Rousseff, boa tarde, seja muito bem-vindo, obrigado aqui pela sua presença. Eu quero começar essa entrevista perguntando ao senhor sobre a estratégia digital do governo nas redes. O senhor é um dos maiores influenciadores do PT nas redes sociais e uma campanha eleitoral se avizinha em 2026. E eu gostaria de saber do senhor como é que o governo está se preparando para essa batalha no campo digital e como o senhor pretende usar a sua influência nas redes para tentar influenciar o projeto de reeleição do presidente Lula. Olha, primeiramente, boa tarde a todos, a todas. Falar que a nossa atuação nas redes sociais, ela é muito importante por dois motivos. Primeiro, um trabalho que a gente faz de forma diária é desmentir aquelas mentiras e as fake news que são colocadas todos os dias. Como, por exemplo, chega amanhã e o deputado Nicolas Ferreira inventa: nós temos que taxar o Pix, ou melhor, que o Lula vai taxar o Pix. Todas as semanas nós temos algum tipo de notícia mentirosa, falcatrua, para poder prejudicar o nosso governo. Então, uma das nossas bases é atuar diretamente no combate a essas mentiras e fake news. E a segunda parte é que nós precisamos divulgar de forma ampla e de forma muito simples e muito direta as ações que o nosso governo está tomando todos os dias na melhoria da vida do nosso povo. E na semana passada nós levamos nosso presidente Lula para Belo Horizonte para a gente poder fazer o maior anúncio, Felipe, de um grande programa social que é o Gás do Povo, que vai dar gás de graça para mais de 50 milhões de brasileiros. E é um programa excepcional em que é nosso trabalho divulgar ele para que a Dona Maria, lá do norte de Minas, para que o seu João, do Pará, por exemplo, eles não só saibam desse programa, mas para que eles também tenham acesso. Quando a gente fala sobre um programa que valoriza a vida das pessoas, a gente fala sempre sobre Luiz Inácio Lula da Silva. Porque Jair Bolsonaro, os únicos, aspas, programas os programas sociais que ele fez são programas justamente na época das eleições. Programas que nos nossos governos, da nossa presidenta Dilma e do presidente Lula, nós criamos do zero. Programas muito importantes como o Bolsa Família, o Luz para Todos, o Leite para Todos, a expansão de tantas faculdades federais, institutos federais por todo o Brasil, são milhares já. Então, eu tenho muito orgulho de falar que a nossa tarefa no governo Lula hoje é colocar o governo em modo campanha. Campanha não só se defendendo das mentiras que são colocadas, mas também mostrando para o povo brasileiro como que o país melhorou. Nós temos dados, isso aqui não é gogó, isso aqui não sai da minha cabeça, mas quando a gente olha os dados, a gente vê o menor índice de desemprego em 10 anos, a gente vê uma inflação controlada, a gente vê, mesmo com ataques externos, com tarifas, embargos, com a bancada bolsonarista, bando de bandido, tentando fazer ações contra o próprio país, mesmo com tudo contra um centrão criminoso, aprovando pautas horríveis para a população em benefício próprio, nós estamos crescendo o nosso país cerca de 3, 4% ao ano. Uma inflação controlada. Juros que nós precisamos abaixar agora na marra. Acho muito importante. O setor produtivo e mesmo as pessoas físicas, a gente não aguenta mais juros de 15%, 16%. Então, a nossa situação macro e microeconômica hoje é muito favorável. Então, a gente está vendo, só nesses 3 anos de mandato, Felipe, presidente Lula viaja muito. E viaja muito mesmo. Porque o gado raivoso fala assim, não, porque o Lula e a Janja estão viajando, sei lá o quê. Claro, presidente Lula em 3 anos trouxe mais de 300 bilhões de reais em novos investimentos para o nosso país. O Bolsonaro ia viajar, não era recebido por nenhum líder político internacional. Muito pelo contrário, quando foi na ONU, ninguém queria jantar com ele, teve que comer McDonald's na rua em Nova York. Uma piada completa. Então, tenho muito orgulho de mostrar
um pouco das nossas ações que o nosso governo anda fazendo para poder melhorar o que foram esses 4 anos desastrosos de um mandato Bolsonaro. Agora, o senhor citou o deputado federal Nicolas Ferreira, mineiro como o senhor. Hoje, o deputado Nicolas é a grande pedra no sapato na estratégia digital e mesmo de governo do presidente Lula, já que o senhor citou a campanha que ele patrocinou nas redes em relação ao Pix, que teve uma difusão muito grande. Hoje, ele representa essa pedra no sapato na estratégia digital do governo? Não, o Nicolas ele não representa pedra no sapato para o nosso governo, mas uma pedra no sapato e um cuspe na cara da população brasileira. Porque o que o Nicolas votou e liderou ontem, por exemplo, a PEC da blindagem, mais conhecida como PEC da bandidagem, que retirou da justiça brasileira todos esses parlamentares, principalmente os bolsonaristas que estavam sendo investigados e seriam punidos pelos seus crimes. E agora Nicolas cospe mais uma vez na cara do pagador de impostos que paga aí 44 mil reais. Isso sem contar os penduricalhos para o Nicolas ficar falando bobagem todos os dias e votando contra o povo. Então, o Nicolas não é uma pedra no sapato para nós do governo, não. É uma pedra no sapato para a população brasileira. E é muito importante a gente falar. E nós temos que ter gente que fala isso abertamente, que o Nicolas ele tinha que ter vergonha de se chamar de deputado federal, porque um deputado ele tem que defender os interesses, no mínimo, do seu próprio estado. E eu não consigo entender como que o Nicolas votando a PEC da bandidagem, ele beneficia algum mineiro. A única pessoa que é beneficiada é Jair Bolsonaro, é o próprio Nicolas Ferreira, é a bandidagem bolsonarista. Agora, votar projetos importantíssimos como a isenção do imposto de renda para quem ganha até 5 mil reais, como, por exemplo, isentar de impostos a cesta básica, a carne, como, por exemplo, a luz, a conta de luz de graça para o povo brasileiro, para mais de 70 milhões, como o gás também de graça, tudo isso eles são contra. Eu não consigo entender. Então, o Nicolas, ele é uma vergonha, não é só para Minas Gerais não, é para o Brasil, porque infelizmente tudo isso que o Nicolas vota impacta no país inteiro. E projetos importantíssimos estão sendo barrados, estão sendo muito demorados por conta de uma atuação não só do Nicolas, mas criminosa também da bancada bolsonarista que impedem que os projetos importantes para esse país sejam votados, enquanto isso querem salvar a própria pele. Agora, em Minas Gerais, trata-se de um estado-chave no processo eleitoral. Segundo o maior colégio eleitoral do país, não há presidente que se eleja sem vencer as eleições em Minas Gerais. E a gente tem uma corrida eleitoral pelo comando do Palácio da Liberdade. Gostaria de saber do senhor como é que está essa articulação do governo junto ao senador Rodrigo Pacheco para que ele viabilize a sua candidatura ao governo de Minas. Olha, eu tive ontem com o nosso presidente Lula aqui e, de fato, sem dúvida nenhuma, Rodrigo Pacheco é nosso candidato e futuro governador. É o candidato do presidente, portanto, meu candidato de confiança. Senador Rodrigo, ele defendeu a nossa democracia nos momentos mais importantes. É um cara que é de confiança do presidente, que é da minha confiança. E o Rodrigo, só falta ele fazer o anúncio dele. Mas enquanto não faz, nós já estamos lançando ele. Mas é certo que ele se candidatará, porque parece que ele ainda titubeia, né? Não tem a certeza ainda de que se lançará candidato, né? O tempo do Rodrigo, sabe? Eu acho que o Rodrigo ele vai se declarar candidato abertamente. Acredito que seja no momento certo. A gente não pode querer que o Rodrigo faça algo que ele não quer exatamente no tempo, né? Mas eu tenho certeza, tenho muita convicção que o Rodrigo, no momento certo, vai falar, né, abertamente que é candidato, porque é um cara qualificado, um cara competente, um cara honesto, que tenho certeza que será um ótimo governador de Minas Gerais. E o senhor, em 2026, qual o seu projeto político? É se candidatar a deputado federal por Minas Gerais? Olha, o meu projeto político é reeleger Lula. Então, eu já estou rodando basicamente todas as cidades em Minas Gerais, todas as semanas, já mobilizando
não só os nossos filiados, mas a nossa base lulista, para que a gente tenha uma arrancada de Minas Gerais muito forte. E é essa a tarefa que nosso presidente Lula deu para a gente, é sair percorrendo todas as cidades, mobilizando já, falando sobre os nossos programas que estão dando certo, defendendo o nosso governo. E, sinceramente, nós precisamos de gente de coragem para poder fazer isso, porque não é fácil. Nicolas e essa turminha da fake news, a única coisa que eles fazem todos os dias é ficar no TikTok, no Twitter, postando mentira. Então, alguém tem que ir lá na ponta e falar, gente, vamos parar com isso. É claro que é mentira. Lula não vai taxar o Pix, não vai fechar igreja nenhuma, pelo amor de Deus. Então, o trabalho que eu ando fazendo é percorrendo as cidades para a gente dar o máximo de votação pro presidente Lula em Minas Gerais e garantir, se Deus abençoar, a vitória em primeiro turno. Agora, hoje a Polícia Federal deflagrou uma operação contra diretores da Agência Nacional de Mineração em Minas Gerais. Na sua avaliação, como essa operação atinge o mundo político mineiro? Olha, é muito grave, realmente. É muito grave que são empresários junto de funcionários públicos que, segundo as investigações apontam, estão fazendo um monte de coisa errada, né? Então, espero que sejam, né, de fato investigados e punidos pelos crimes que eles cometeram. É difícil. Agora, o senhor acha que essa operação pode resvalar no ministro de Minas e Energia, o mineiro Alexandre Silveira? Olha, acredito que não, porque o nosso ministro, ele cuida, sabe, de grandes programas nacionais. O ministro não tem interferência direta em Minas Gerais ou em qualquer outro estado. O ministro está preocupado em lançar programa social, gente. O ministro está preocupado em fazer grandes projetos. O ministro não está nem preocupado com isso, não. Então, o ministro não tem nenhuma ligação com isso, então, portanto, não preocupa, não. A gente falou sobre o deputado federal Nicolas Ferreira. Eu gostaria de saber qual a sua avaliação sobre os governos do atual governador Romeu Zema, em Minas Gerais. O Romeu Zema é um caso excepcional. Um caso, assim, para a gente poder ilustrar em toda a história do pior governador que Minas Gerais já teve. Pegou um estado e conseguiu duplicar a dívida dele em 6 anos, sendo que não pagava um centavo dessa dívida, estava sempre rolando, não pagava absolutamente nada, e mesmo assim conseguiu não dar reajuste para nenhuma classe, para policiais militares, para segurança pública, para professores. Então, o nosso estado é completamente desvalido de um manejo que seja político, porque é muito engraçado. A gente fala muito em Minas que o Zema, ele realmente governa. Ele é um excelente governador para os amigos empresários, porque nunca antes na história de Minas Gerais a gente viu tantas desonerações, tantas isenções fiscais que foram dadas para um seleto grupo de empresários que, por acaso, financiaram a campanha do Romeu Zema. É impressionante como que o Zema ele nunca coloca à frente os interesses dos mineiros, mas sim os próprios interesses e os interesses dos grandes empresários. A gente, inclusive nós, o PT de Minas, entramos com uma ADIM contra o Romeu Zema e, veja bem, porque o Zema, ele criou uma nova taxa, que é a taxa de vistoria veicular, para que todos os mineiros paguem taxas a mais, simplesmente para poder engordar o caixa do estado de Minas Gerais, porque o Zema não consegue mais arrumar dinheiro para poder pagar o mínimo. Então está tendo que tirar dinheiro agora, novamente, de nós, pagadores de impostos, né, trabalhadores, para tentar reorganizar esse estado que ele mesmo quebrou. Agora, voltando à corrida eleitoral de 2026 para o governo estadual de Minas Gerais, quem desponta na liderança é o senador Cleitinho, que é muito popular. Como é que o senhor vê essa candidatura do senador Cleitinho e as chances dele de, caso candidato, vença o pleito? O senador Cleitinho é um verdadeiro paspalhão. A verdade é essa, que ele fica andando pelo estado com a camisa do Galo, do Cruzeiro, do América, etc. E, mais uma vez, fazendo vídeo. A gente nunca viu até hoje o senador Cleitinho propondo alguma coisa que seja positiva para o povo. Ele é especialista em criticar. Ele critica de tudo, menos a prefeitura que o irmão dele é prefeito, que é a prefeitura de Divinópolis. Então, assim, a gente realmente vê o Cleitinho como um grande palhaço que ele critica todos,
pede prisão, pede impeachment de ministro do Supremo Tribunal Federal, defende com unhas e dentes o maior bandido desse país, que chama Jair Bolsonaro, que está nesse momento preso. Então, eu realmente fico pensando qual que é o papel de verdade do Cleitinho nessas eleições, se não ser o bobo da corte. O cara que só critica, o cara que só vai para poder fazer barulho, fazer bagunça, mas não tem uma proposta propositiva de fato. Porque o cara, para ser governador, o cara, para ser um gestor, ele tem que ter, no mínimo, uma proposta de governo. Ele tem que ter um projeto. Qual que é o projeto do senador Cleitinho? É ficar falando abobrinha no TikTok? Qual que vai ser o papel do governador do segundo maior estado desse país, que não tem a mínima competência nem para gerenciar o próprio gabinete? Então, assim, eu acho que se o senador Cleitinho for candidato, vai perder de lavada. Espero eu que para o nosso candidato correto, que é o candidato Rodrigo Pacheco, do presidente Lula. E o senhor quis dizer quando fala que ele não sabe administrar o próprio gabinete? Não sabe administrar porque o senador tem aí 100 milhões em emendas por ano, por volta disso, e a gente não vê nenhum tipo de obra estruturante que ele indicou, nenhum tipo de grande investimento que mudou a vida dos mineiros e das mineiras. A gente não vê. A gente não vê. A gente vê de pessoas que não têm mandatos tendo muito mais ação efetiva para a população do que um cara que tem ali na conta dele 100 milhões para poder mandar para escola, posto de saúde, para estrada, rodovia. Então, assim, nós não vemos as entregas desse mandato. E o povo mineiro, que mais uma vez, sim, elegeram o Cleitinho senador, a gente não está vendo agora qual que é o ponto positivo de ter eleito ele. Porque ele teve 4 milhões de votos, mais ou menos, de mineiras e mineiros que estão todos os dias interessados no tamanho da fila do posto de saúde, que falta remédio, que as estradas do Zema estão uma bosta, que não tem escola em tempo integral para os filhos. E qual que é o problema desses que o senador Cleitinho resolveu ou tentou ajudar? E nada. Se você pega pelas redes sociais dele, não tem um vídeo dele falando de algo propositivo, algo que seja positivo para as pessoas de Minas Gerais. É somente vídeo falando mal do Lula, vídeo falando mal do Supremo e vídeo falando mal do nosso governo. E eu quero falar que isso aí não enche a barriga de ninguém. Para uma família que está passando fome, que precisa de um emprego, de melhores condições, ficar só nesse papo de crítica não ajuda ninguém. Então, por isso que eu acho que o senador Cleitinho, que eu tenho certeza que é um bom homem, sabe, um cara bom, mas tem que rever bastante as suas posições. Agora, ao que o senhor atribui a força do bolsonarismo no estado de Minas Gerais? A gente tem, por exemplo, o deputado federal Nicolas Ferreira, foi o deputado mais votado do país em 2022, com quase 1,5 milhão de votos. Então, ao que o senhor atribui essa força do bolsonarismo no segundo maior colégio eleitoral do país? Olha, eu acho que é um movimento natural, porque afinal de contas o Bolsonaro ele foi presidente, né, durante 4 anos. Então existe um certo grupo que de fato apoia, isso é completamente natural. Agora, é muito engraçado porque quando a gente fala sobre governar um país, não é uma tarefa fácil. E o PT, nós elegemos o Lula uma vez, 2 vezes, a Dilma uma vez, a segunda vez, elegemos agora o Lula pela 3ª vez, vamos eleger pela 4ª vez. Isso mostra, de uma forma muito clara, que nós sabemos governar esse país. O país está perfeito? Não está. Realmente não está, tem muita coisa para ser melhorada ainda, e nós entendemos isso. Agora, teve um presidente na história desse país que ficou 4 anos e que não foi reeleito, que foi Jair Bolsonaro. Então prova mais uma vez que eles só são bons em gogó, em criticar, em falar abobrinha, mas em governar mesmo, em fazer grandes projetos para educação, para saúde, para o transporte, para mobilidade urbana. Pô, gente, nós fizemos um anúncio ontem de R$1 bilhão para infraestrutura e mobilidade de BH. O que o Bolsonaro fez por Belo Horizonte durante 4 anos? Não tem condição. Lula, em apenas 3 anos, já destinou mais de 50 bilhões para Minas Gerais em obras grandes. Qual que foi a grande obra de Bolsonaro no Brasil
em 4 anos? Nenhuma. Ninguém consegue citar a obra, grande investimento que foi feito. Então, a votação do Nicolas, infelizmente, é pelo seu trabalho, esse sim muito bom, de criticar, de contar mentira e de fazer vídeo com fundo preto. Mas, mais uma vez, isso aí mostra pra gente que não enche a barriga de ninguém, que não dá emprego para as pessoas, que não melhora a vida de ninguém. É só eles por eles, nunca para o povo brasileiro. O senhor é sobrinho neto da ex-presidente Dilma Rousseff. Quando presidente, a Dilma indicou ao Supremo Tribunal Federal o ministro Luiz Fux, que deu um voto favorável ao ex-presidente Jair Bolsonaro na ação penal que julgou o núcleo 1 da trama golpista. Na sua avaliação, foi um erro a Dilma ter indicado o Fux? Olha, eu não vou fazer essa avaliação porque as condições na época eram outras, né? Tanto que eu não participei também dessa época, mas claro, o voto do ministro Fux foi um voto doído, a gente não esperava isso, um voto que ficou muito doído porque nós não falamos aqui sobre penalizar uma pessoa inocente. Nós estamos falando aqui sobre um julgamento completamente legal, que está durando meses e meses e até ano, para a gente poder mostrar que é um processo jurídico, que está passando por todas as etapas para vir um ministro e falar que tudo isso é inválido, sabe? Eu acho que isso é mais um desrespeito às instituições do que pela Dilma em si, que fez a indicação do Fux, sabe? Eu acho muito triste isso. O senhor mantém contato com a ex-presidente Dilma Rousseff? Como é que é a sua interlocução? Ela acompanha a sua vida parlamentar? Demais. A Dilminha, e eu tenho muito orgulho disso, sabe? Ela é a maior conselheira hoje do nosso mandato. Eu falo com ela sempre que dá, né? Porque a vida dela em Xangai, né, na presidência do Banco dos BRICS, uma coisa excepcional. Ela trabalha muito mesmo. Então eu só falo com ela lá para as 3, 4 horas da manhã, que o fuso horário são 11 horas. Mas assim, com muito carinho, e o trabalho que ela vem fazendo, não só nacionalmente, não só trazendo grandes investimentos para o Brasil, mas também internacionalmente, é coisa de doido, gente. Porque a posição hoje da Dilminha é talvez a mais importante internacional, porque ela faz aquilo que já deveria ter sido feito há muito tempo: valorizar os países emergentes, aquilo que a gente chama de sul global. Porque é muito difícil, porque o Império Norte-Americano, eles querem dominar tudo. Mas e nós, o Brasil, né, por exemplo, né, o que nós ganhamos nisso tudo? Quantos investimentos que estão sendo feitos para cá? Quantas novas parcerias comerciais estão sendo feitas entre os países? Então, a posição hoje da Dilminha é muito clara. Uma posição para poder ajudar não só o Brasil, mas o bloco, que hoje representa a maior parcela do PIB mundial. Então, é uma posição muito importante, e a gente vem falando bastante, né, vem ouvindo bastante sobre o tema da desdolarização mundial, que eu acho que é sobre isso. Por que a gente faz as transações somente em dólar? Por que existe essa obrigatoriedade? Por que a gente não pode fazer num basket, ou seja, numa junção de várias moedas, o real com a moeda chinesa, a moeda indiana, etc., com tantas outras? Porque o mundo, ele é nosso. O mundo que a gente sonha é um mundo democrático, com várias nações juntas. A gente não acredita no mundo que um país manda e todos os outros obedecem. Então, a nossa linha é essa. Como o senhor interpretou a fala do governador Romeu Zema de que o Brasil deveria sair dos BRICS? O Zema deveria ter vergonha na cara de falar disso, sinceramente, porque a China hoje é a maior parceira comercial de Minas Gerais. 1/3 do PIB mineiro exportado vai para onde? Para a China. E aí o Zema, comedor de casca de banana, tem a coragem de falar que, se fosse presidente, tiraria o Brasil dos BRICS. Tem que ser muito corajoso mesmo, ou muito burro, que a verdade é essa. Porque se nós não temos mais relação com a China, ele quebrou o Estado de novo. Então, assim, é muita ousadia falar que, não, nós não precisamos estar nos BRICS, porque Minas Gerais é autossuficiente. Não é, gente. Minas Gerais é um estado aberto,
um povo aguerrido, honesto, trabalhador, e nós temos comércio com todo mundo. Quem quiser comprar a nossa carne, o nosso café, até mesmo exportar o nosso pãozinho de queijo, é bom demais. Então o Zema ficar com essa raiva política dele, porque é China, meu Deus, o comunismo, o Zema devia ter vergonha na cara. O senhor falou da dívida do Estado mineiro, né? São mais de 160 bilhões de reais em dívidas. O senador Rodrigo Pacheco, quando então presidente do Senado, ele formatou um projeto de lei complementar para renegociar as dívidas dos estados, né, o PROPAG. E dentro dessa proposta havia a questão da CEMIG, né, de o governo federal encampar a CEMIG e, em contrapartida, o Estado mineiro ter um abatimento do ponto percentual do indexador dessa dívida. Como é que o senhor interpretou esse projeto formatado pelo senador Rodrigo Pacheco para abater a dívida estadual de Minas Gerais? Bom, o que eu acho importante falar é que, na minha visão, pelo menos, não existe possibilidade nenhuma de falar sobre privatização, tanto da CEMIG, tanto da Copasa ou qualquer outra empresa mineira. Então, antes dessa questão, o Zema falava já sobre vender, privatizar, e claro, a gente sempre pergunta para quem, né? Porque quando o Zema fala sobre vender alguma coisa, principalmente que pertence aos mineiros, a gente já sabe para onde que vai esse dinheiro, né? Agora, a proposta do senador Pacheco é uma proposta que tem que ser muito debatida, porque tem que ser uma proposta que seja qualificada, tanto para a gente resolver a questão da dívida mineira, tanto também para a gente preservar ao máximo o patrimônio. A CEMIG e a Copasa, entre tantas outras estatais, são patrimônio dos mineiros. Então, a gente tem que tomar muito cuidado quando a gente fala sobre federalizar, que se for a proposta, eu também acho boa, sabe? Eu acho que quando a gente fala sobre levar uma CEMIG, uma Copasa, por exemplo, para ser bem gerida por um ente público que vai defender os mineiros, eu sempre acho positivo, mas ainda sinto que existem saídas que não sejam especificamente para poder mudar alguma estatal de dono. Realmente acredito que existem outras saídas para isso. Vereador, a gente chega ao final da nossa entrevista. Eu quero deixar o senhor à vontade para fazer comentários finais a quem nos assiste. Eu quero agradecer a todo mundo e falar, gente, para a gente poder ficar atento nessa bancada bolsonarista, porque o que eles estão passando, o que eles passaram ontem e querem passar hoje na Câmara Nacional, vai simplesmente colocar o Brasil e os brasileiros de joelhos. Então, fiquem atentos, cobrem seus deputados e vão para cima. Muito obrigado, vereador. E eu agradeço também a você que nos assiste. Fique ligado para as próximas entrevistas aqui do Metrópolis.